Quando uma ideia realmente te consome, te impulsiona a se movimentar, a gente chama isso de ação. Quando essa ação sai do normal, do básico e vai para o novo, desconhecido, a gente chama isso de ousadia. Hoje eu quero te mostrar como atos de ousadia podem mudar a sua história e a dos outros. Mas antes de prosseguir, deixe aquele like aqui para mim e fique por aqui se inscrevendo. Quero começar já falando de um cara bem controverso, de hábitos pouco usuais e, sobretudo, um grande gênio, que, sem ele, equipamentos como o radar, o transformador de energia e o rádio talvez nem existissem. Estou falando do físico matemático austríaco Nikola Tesla. Além de todas essas criações, o cara tinha uma memória que guardava livros inteiros e ainda falava 7 idiomas de forma fluente. Mas podemos dizer que o seu grande ato de ousadia foi desafiar o poderoso Thomas Alva Edison. O físico clássico Edison ficou famoso por seu grande feito, a lâmpada elétrica, e logo criou sua grande empresa, a Edison Machine Works, que produzia, sobretudo, geradores elétricos. Os negócios de Thomas Edison foram pautados na dita corrente contínua. O problema dessa corrente é que o alcance dela é muito baixo. Só para você ter uma ideia, uma usina de energia de corrente contínua consegue alimentar com energia elétrica um raio de apenas 800 metros. Então, para ter luz num bairro de aproximadamente 8 km², eu preciso de 10 usinas com energia elétrica. Imagina isso numa cidade. Imagina num estado. O projeto seria inviável. Nikola Tesla resolveria a questão com a corrente alternada. Daí o nome corrente alternada de Tesla. Só que o influente Edison não gostou disso não. A corrente alternada simplesmente arruinaria todos os negócios de Edison, onde o cerne do seu trabalho era todinho em cima da corrente contínua. As brigas judiciais se estenderam por muitos anos até que o Conselho norte-americano abraçou a ideia da corrente alternada como melhor alternativa para levar energia elétrica a longas distâncias, e esse seria o padrão em todo o território dos Estados Unidos. Passemos agora a outro caso não menos incrível, que trouxe mudanças que vivenciamos até hoje. Século XX, Europa Ocidental. As primeiras indústrias funcionando e produzindo a todo vapor. Vapor. Essa palavra é importante aqui. Máquinas pesadas e motores enormes faziam a roda dos negócios girar. Porém, a demanda e a produção aumentando estavam exigindo muito desses antigos motores, que, em alguns casos, tinham um rendimento de apenas 10%. O resto da potência era dissipada em forma de calor. Começa-se a ter um problema aqui, que deveria ser resolvido rapidamente. Investidores europeus pressionaram e financiaram a criação de um projeto que demonstrasse maior eficácia para aumentar ainda mais a produção. Essa roda estava pesada demais para os velhos motores a vapor. Foi aí que, após anos de pesquisa e trabalho, as coisas começaram a acontecer. Agora, cá entre nós, pensa só para os investidores, para os donos de empresas daquela época, ter que suportar toda vez que um motor não dava certo. Já parou para pensar? O cara investiu dinheiro ali e por um motivo ou outro o motor quebrava, as coisas não davam certo. Por que esta merda deste motor não fica pronta nunca? Estamos perdendo dinheiro. Precisamos fazer alguma coisa.
Estamos perdendo dinheiro. Estamos perdendo dinheiro. Dinheiro. Bom, foi aí que surgiu o motor a combustão interna, que se utilizava de pistões que exerciam uma pressão sobre o oxigênio e, pasmem, óleo de amendoim, gerando movimento e um rendimento de 40%. O criador dessa máquina incrível foi o célebre engenheiro mecânico alemão Rudolf Christian Karl Diesel. O cara foi tão foda que o produto oleoso obtido na primeira fase de refino do petróleo leva o nome dele, o óleo diesel. Graças à inovação e ousadia dessa mente brilhante, aconteceu a segunda revolução industrial. Puxa vida, por que ele não fala das mulheres? Onde estão as mulheres? Por que ele não fala de nenhuma mulher? Mulheres, eu não esqueci de vocês. Apresento agora a bela austríaca Hedy Lamarr. Ela foi uma famosa atriz nos anos 30, 40 e 50. Na sua juventude foi considerada uma das mulheres mais bonitas do mundo. E além de atriz e cantora, fazia inventos nas horas vagas. Estou tão entediada, não tem nada para fazer, acho que eu vou inventar alguma coisa. Num de seus trabalhos, ela conheceu George Antheil, compositor e pianista que também gostava de assuntos relacionados à ciência. Um dia, ensaiando com George, eles estavam cantando uma música em dueto. Foi aí que uma espécie de insight apareceu na mente de Hedy. Esse insight falava exatamente isso. O dueto é uma modulação da voz. As pessoas podem mudar o seu canal de comunicação. Modulação. Acredite se quiser, mas essa ideia originou em plena Segunda Guerra Mundial um aparelho sofisticado de interferência em rádio que era usado para despistar radares nazistas. Só que a ideia foi recusada pelo Departamento de Guerra norte-americano e o aparelho foi patenteado só um ano depois. No ano de 1997, Hedy recebeu um prêmio pela invenção que serviu de base para a criação de outras tecnologias como telefones celulares, Wi-Fi, conexão wireless. Essa mulher foi incrível, né? Percebeu como que o poder da ação, o poder da ousadia pode mudar a vida de muitas pessoas, inclusive da humanidade. Mas você conseguiu perceber também que nem sempre as pessoas vão te apoiar. Olha para o Tesla, olha para essa mulher aqui, Hedy Lamarr. Ela nem conseguiu patentear, na época da invenção dela, a própria invenção. Só depois, um ano depois. E mais de 40 anos depois, ela foi realmente, oficialmente reconhecida através desse prêmio. Então, olha para o diesel, o tanto de desafios que aquele cara teve que superar para criar um motor realmente efetivo. Ele começou os estudos dele para criar um motor que substituísse o motor a vapor em mais ou menos ali em 1883. E sabe quando que o primeiro motor realmente funcionou? 10 anos depois. 10 anos depois. E pensa, as pessoas na época ali, grandes empresários, grandes investidores, estavam esperando por uma resposta. Estavam aguardando para que essa produção aumentasse. Mas o cara conseguiu criar um motor revolucionário, graças à ousadia que ele teve de pensar fora da caixa. Ou seja,
A mensagem que eu quero trazer a você aqui é o seguinte: se você tem algo na sua mente que você sente que deve ser feito, mas você tem que sentir lá no seu coração, isso tem que partir lá de dentro de você. Se você tem essa ideia fixa na mente, vá em busca disso. Ouse fazer diferente. Ouse tentar. Ouse arriscar. Não importa se as pessoas vão criticar você, não importa se você não vai ter o apoio inicialmente dos seus amigos, dos mais próximos, mas você precisa ousar fazer diferente. O mundo precisa das suas ideias. O mundo precisa de pessoas que vão em busca dos seus sonhos. Se esse conteúdo fez sentido para você, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, me siga nas redes sociais. Isso é muito mais fácil do que respirar. Isso é muito mais fácil do que fazer um motor a diesel.